pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um De Olho no Green. Hoje referente ao sabadão, domingão, né? Domingão, dia 9, né? Estamos aí com um domingo recheado e um dos joguinhos que eu vou passar aqui, inclusive é o último jogo que eu vou estar passando aqui. Eu vou estar no estádio, vou estar presenciando a partida pela primeira vez, vou estar no estádio do time que eu passarei no final, beleza? Então vamos para a tela. Vocês já vão adivinhar esse time, porque vai estar aqui na tela, mas tá aqui, ó. Os jogos de hoje, temos o jogo do Malmo, o jogo do Molde, o jogo do Bragantino, o jogo do Sport e jogo entre primeiro e segundo colocado do Campeonato Brasileiro, Grêmio e Botafogo. Alguns sabem, outros não, mas eu era gremista, né? Eu falo que eu era, o pessoal zoa comigo, diz que eu virei a casaca, não sei o quê. Mas porque eu nunca tinha ido num estádio de futebol, na verdade. E sempre torci pelo Grêmio, né? Por família. E a primeira vez que eu torci, que eu fui no estádio, aliás, foi o do Criciúma aqui, na subida para a Série B do Brasileiro. Era Covid, ainda época de Covid, estádio reduzido, público reduzido, e o Criciúma tentando subir, né, da Série C para B do Brasileirão. E ainda tava na C também do Catarinense, enfim, e aí eu vi, cara, a torcida e senti aquele ambiente de estádio. Eu comecei a torcer pro Criciúma desde então e acompanhei a subida da Série B, da Série C para B, tanto do Brasileiro quanto do Catarinense, e aí da B do Catarinense para A também, então acompanhei tudo isso. E aí, cara, comecei a torcer muito mais pro Criciúma e abandonei o Grêmio, digamos assim, porque, cara, era uma torcida de televisão, de família, era uma tradição, mas eu não torcia assim, nossa, acompanho, vou lá ver o time ou coisa parecida, né? E já com o Criciúma eu tava tendo essa torcida diferente. E aí agora, cara, eu vou ter a oportunidade, né, de presenciar o jogo do Grêmio no estádio do Grêmio. E, cara, pô, presenciar talvez um Luis Soares jogando, né? É um jogo muito importante porque não é uma disputa de primeiro lugar, porque a diferença de pontos não é o suficiente para uma vitória em cima do Botafogo o Grêmio conseguir alcançar. Mas, cara, é um jogão. É vice contra líder, né? Então vai ser um jogo bem legal e, cara, vai ser massa pra caramba lá, eu tô ansioso e até eu vou gravar o De Olho no Green cedo hoje para que eu possa lançar, deixar programado, porque amanhã vai ser o dia inteiro fora, não vou ter tempo para gravar, mas enfim, né? Vou passar o material aqui e não me emocionar mais com o jogo, beleza? Vamos lá. E até eu vou passar a análise ali, vou comentar sobre o jogo depois, no finalzinho. E não é clubismo, tá? Não é clubismo. Mas vamos lá. Vamos no Molde e Mijalbi. Não sei se é essa a pronúncia, mas Molde não, Malmo, tá? Malmo e Mijalbi. Cara, o Malmo é o melhor time da Suécia, né? Na minha opinião, é o melhor time da Suécia. A gente pode ver pela sequência em casa. Esse aqui foi um amistoso, agora tirou o amistoso, uma sequência maravilhosa. O visitante fora de casa recentemente vem mal. No geral, não tem jogos tão ruins, né? Tem algumas vitórias aqui, alguns foram jogos de Copa, foram amistosos, beleza? Contra o Malmo não se sobressai, tem 2 vitórias aqui, um foi amistoso, outro não, mas no geral, cara, dá Malmo, não tem outra. O Malmo na classificação é o primeiro colocado, 13 jogos, 11 vitórias. Então, assim, não tem outro mercado, cara. Eu poderia citar aqui um over 1,5. Não sei se tem valor, mas também acho arriscado. O visitante é um time que, dependendo do adversário, segura bem o jogo. Então, assim, outro mercado, não vejo. Mas um back Malmo é uma boa opção para essa partida no pré-live. Over MFT, talvez. Mas eu iria muito mais de back Malmo, beleza? Próximo jogo, Molde contra o Brann. Cara, Noruega, Islândia. Noruega, segunda divisão. Islândia, segunda, terceira, quarta divisão. Campeonatos para gols. Então, Noruega, primeira divisão. Molde e Brann. 2 times para gols. O Brann mesmo, cara. Olha só. O Brann, nos últimos 10 jogos, todos, ou melhor, os últimos 9 tiveram pelo menos 3 gols. Tem aqui o 2-0, que foram 2 gols apenas. Isso no geral. Fora de casa, dos últimos 10 jogos, 8 tiveram pelo menos 3 gols. Cara, é uma média absurda. Na minha opinião, é uma média absurda. Se for pegar o molde, em casa, dos últimos 10 jogos,
70% teve 3 gols, sendo que um deles que não teve foi amistoso. Amistoso a gente sabe que às vezes, né, testa o time, tem toda essa pegada. E no geral, aí o molde já tem um incômodo, porque quando fora o molde dá uma segurada também. Então, no geral aqui tem 2 jogos, dos 3 que não tiveram 3 gols, 2 foram fora de casa. E a gente tá jogando aí com o molde em casa, então dá para levar em consideração. No geral, cara, o molde é mais favorito, principalmente recente, né? O molde é mais favorito diante do Bran. Mas o Bran subiu da segunda divisão temporada passada, é a primeira temporada na primeira divisão, e tá deitando em cima dos adversários, cara. Deitando. O campeonato aqui, ó, tá na 4ª posição. Cara, um time que subiu da segunda tá na frente do molde, inclusive. Então não dá para arriscar num back aqui, tá? Não dá para arriscar num back. Histórico entre eles, no geral, é meio a meio. Com o molde em casa é para gols também. Então, assim, não dá para arriscar em back. É um jogo para gols, então só tem um mercado que é o over 2,5 FT. Talvez um HTzinho se você acompanhar no live, over HT. Mas no pré-live, over 2,5 FT, 3 gols na partida é o negócio para esse jogo aí, beleza? Próximo jogo, temos aqui Bragantino contra São Paulo. Bragantino contra São Paulo, cara, eu confesso que quase pendi para um back Bragantino. Olha só os últimos jogos do Bragantino em casa contra o São Paulo. 5 jogos, 4 vitórias diante do São Paulo. Os últimos 5 jogos em casa venceu até o Flamengo, claro que estava com time misto e tal, enfim, mas venceu. Aí se for abrir um pouco mais, tem alguns joguinhos mais difíceis, né? Mas o São Paulo fora de casa não é um time péssimo. É um time que no Campeonato Brasileiro não ganhou ainda, né, pelo visto. Deixa eu ver aqui. Não ganhou ainda no Campeonato Brasileiro, mas tem 3 empates e 3 derrotas. Para um back Bragantino, cara, eu acho muito arriscado. Mas no pré-live. Porque no live, cara, acho que é um dos melhores jogos aqui do domingo para se acompanhar no live. Se o Bragantino começar jogando bem, meu querido, pode ter certeza de um back Bragantino aí. Mas no pré-live eu vejo um bom jogo para over no MFT. O histórico entre eles é muito bom, né? O Bragantino, principalmente nos jogos recentes, tem tido muitos gols, muitos jogos para over. O São Paulo fora de casa incomoda um pouco, mas o histórico entre eles me favorece, tá? São 2 times de São Paulo, o Bragantino vai buscar a vitória, o São Paulo sabe a dificuldade, então eu acho que vai ser um jogo bem bacana, tá? Bem bacana. E o Bragantino é time com característica de 2 golzinhos. Fato. Beleza? Over em meio, 2 gols na partida. Sport e Mirassol. Sport tá lá na parte de cima da tabela. Se vencer, assume a liderança. Claro que também disputa com o Vila Nova. Novo Horizontino acabou empatando hoje. Foi hoje? Deixa eu até confirmar aqui. No ao vivaço aqui, ó. Que aí o Criciúma venceu, cara, fora de casa, com um jogador a menos. Não, o Novo Horizontino jogou, mas não jogou hoje. Mas, cara, deixa eu ver aqui, ó. Ó, Atlético e Corinthians estavam no de olho no green de ontem, hein? Mas, cara, o Mirassol não é um time péssimo. Porém, fora de casa, se a gente for ver aqui, ó. Primeiro que o Sport em casa tá deitando, né? Tá deitando. Venceu o Avaí, venceu o Vila Nova, venceu o Juventude, venceu o Ceará e venceu jogos difíceis, cara. Jogos difíceis, tá? E o Mirassol fora de casa não é um time péssimo, mas também não é um time bom. Perdeu pro Guarani, venceu do Londrina aqui, perdeu pro CRB, perdeu pro Botafogo de São Paulo, venceu do Juventude não tava naquele pique ainda. Então assim, pô, Sport em casa tá deitando. Vale vaga na liderança, né? Por poucos pontos, mas vale vaga. Isso se o Vila Nova não ganhar. Então eu acredito sim que o Sport venha para ganhar, venha com força aí, e o Mirassol não vai conseguir, cara. Vai ser aí, eu acho que uns 2-0, 2-1 pro Sport. E aí a gente tem um mercado de back Sport, vitória do Sport para esse jogo. Beleza? E para finalizar o dia, temos Grêmio e Botafogo, que eu estarei presente no estádio acompanhando essa partida. Vai ser um privilégio poder acompanhar esses 2 times, cara, numa bela fase das 2 equipes e
e bons jogadores, né? Tomara que o Luis Soares vá jogar, tomara, porque aí eu vou ver o Luis Soares, vou ver o Tiquinho Soares, vou ver o Grêmio, vou ver o Botafogo, vice-líder e líder, e vai ser um jogão, e eu vou estar lá no estádio, vai ser muito bacana pro meu primeiro jogo no estádio do Grêmio. Cara, vai ser sensacional, sensacional. Então, vamos ver aí, Grêmio e Botafogo. Eu poderia pender para um back Grêmio. Poderia. Por quê? Porque o Grêmio não perdeu fora de em casa ainda. Né? No Campeonato Brasileiro, são... Deixa eu confirmar aqui, mas não perdeu em casa, né? São 5 vitórias e 2 empates em casa. Não perdeu ainda. O Botafogo fora de casa, pô, tem uma das melhores sequências. É o líder de jogos fora de casa. Tem um jogo a menos ainda, né? Mas o Grêmio em casa contra o Botafogo é superior. Se abrir mais aqui, até dá uma equilibrada. Mas, no geral, cara, no geral, principalmente nos últimos 5 jogos aqui, ó, todos os últimos 5 jogos entre Grêmio e Botafogo com Botafogo fora de casa, foi vitória do Grêmio. Mas a fase do Botafogo nessas épocas aqui era diferente. E aí é algo importante pra gente observar. O Botafogo hoje está numa sequência boa, está num tempo muito bom pro Botafogo. Fora de casa, mesmo fora de casa, não tem jogos ruins. Então eu não vou arriscar no back Grêmio aqui, cara. Pro live seria um baita jogão, mas no live também é difícil, porque o Botafogo tem uma característica de deixar o adversário jogar e aproveitar as chances que tem. E então pode ser que no live a gente veja um Grêmio melhor e o Botafogo vá marcar. E o Grêmio é falho defensivamente. Então, cara, um gol do Botafogo não duvido nada. Ah, Guilherme, mas cabe um ambas? Eu não arriscaria num ambas, tá? O mercado que eu vejo para esse jogo se as duas equipes têm característica de marcar, têm possibilidade de marcar, o Grêmio gosta de marcar, sofrer gols, né? O Botafogo é um time que segura mais, mas, pô, contra o Grêmio eu acho difícil conseguir segurar muito tempo. Então, imagina um cenário que pelo menos uma equipe de cada vai marcar gol. Mas um ambas pode ser muito arriscado, porque vai que seja um 2-0 Grêmio, certo? Vai que o Grêmio em casa, pô, o Grêmio no geral aqui, e em casa também tem bastante ambas, mas, né, vai que por um acaso seja um 2-0, 3-0 Grêmio, vai saber, né? Então eu prefiro não arriscar num ambas nesse caso. Mas um over 1,5 que tá pagando muito bem é uma boa pedida, né? É um bom mercado. Over 1,5 FT, 2 gols na partida. Cara, é um bom jogo, né? É um bom jogo. O Grêmio, dos últimos 10 jogos em casa, 7 deles teve pelo menos 2 gols, sendo 7 deles teve ambas marcam, né? Os jogos que tiveram 2 gols, teve ambas marcam. O Botafogo fora de casa já complica um pouco nos últimos jogos que teve, porém nos outros todos para gols, né? Inclusive bom ambas também. O ambas eu não confio tanto no pré-live, tá? Mas pô, over em MFT é um bom jogo, beleza? Over em MFT, 2 gols na partida é um bom jogo. E o back, eu não vou ser clubista, tá? Não vou ser clubista. É um jogo difícil, o Botafogo tá muito bem. Beleza que o Grêmio tem uma sequência muito melhor contra o Botafogo, mas cara, uma fase diferente do Botafogo, então não dá pra gente levar tanto em consideração o histórico entre eles, beleza? Recapitulando aqui então, jogo do Malmo contra o Mijalbi. Malmo, back Malmo, né? Vitória do Malmo. Molde contra o Bran, jogo para gols, over 2,5 FT, 3 gols na partida. Bragantino contra o São Paulo, over 1,5 FT, 2 gols na partida. Esporte, detalhe, do Bragantino dá para levar um back no live, tá? Back Bragantino no live, se confirmar jogar melhor e tal, buscar a vitória, é uma pedida interessante também. Mas no pré-live, over 1,5 FT, 2 gols na partida. Esporte Mirassol, back Sport, vitória do Sport. E para finalizar, Grêmio e Botafogo estarem no estádio acompanhando essa partidaça, over em MFT, 2 gols na partida, beleza? Pessoal, esses foram os jogos e a nossa análise no De Olho no Green de domingão, para finalizar a semana com chave de ouro, tá? Deixa o seu like. Sexta-feira, foi sexta, eu acho, nós gabaritamos, cara. Gabaritamos aqui no De Olho no Green, foi sensacional. E detalhe, tá? Sexta-feira na Sala Pro nós fizemos... Foi 70%, se eu não me engano. E aqui no De Olho no Green foi gabarito, 100%. Claro que na Sala Pro nós temos mais oportunidades, então o risco também, né, de erros ele é maior. Mas, cara, quem acompanha o De Olho no Green e acompanha a Sala Pro tá ganhando muita grana. Quem acompanha o De Olho no Green tá ganhando grana. Quem acompanha a Sala Pro tá ganhando grana. Mas quem acompanha os dois, meus queridos, tá ganhando muita grana. Então vem pra Sala Pro, o link tá na descrição. Mas já vai deixando o seu like aqui,
né? Pô, De Olho no Green tá de graça para vocês, né? Análise de graça aqui todos os dias. E o mínimo que a gente pede é o seu like. Se inscreve no canal para continuar acompanhando. Toda vida que tiver o De Olho no Green ou tiver live, você recebe a notificação, beleza? E vem com a gente, beleza? Sala Pro, link na descrição. Tamo junto. Bons greens e até amanhã. Valeu!